A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. Nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Apresentar a unidade racial do ser humano. Discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Refletir sobre a unidade em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 22 ao 28. Acompanhe comigo na tela. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo em tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de algumas coisas, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós poetas disseram, pois somos também sua geração. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo na tela. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Johnny Silvério, do setor de número 3, e também pastor Paulo, ali do setor de número 6. A paz do Senhor, pastor Silvério. A paz do Senhor, pastor Danilo Corrêa. A paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos ouvem. Que a lição de hoje possa edificar muito toda a sua casa, a sua família, a sua congregação. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Silvério. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, telespectadores, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que essa aula seja muito proveitosa para todos nós. Muito bem. Nós vemos que a lição de hoje, que iremos estudar, vai falar a respeito da origem do ser humano. O ponto central da nossa lição diz assim, toda humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. No nosso primeiro tópico tem como título a unidade racial do ser humano. O ser humano que foi criado por Deus é inconfundível? Pastor Silvério. Pastor Danilo, com certeza há uma singularidade na criação de Deus. Tudo que Deus cria é perfeito, é maravilhoso, é em ordem. Deus ele faz as criações a criação do nosso Deus, ela com certeza ela é perfeita, né? Quanto ao ser humano, ele foi a obra-prima, digamos assim, da criação de Deus. E logo quando nós olhamos aqui no capítulo 1 e no versículo de número 26 do livro do Gênesis, nós já vamos ver aqui algumas verdades que vai dizer assim o texto. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui já mostra a grandeza da criação. Então não é somente uma criação, mas é uma criação à imagem do próprio Criador. E a finalidade com que essa criatura ela vai ser criada, que é extraordinário. Na continuação do texto nós vamos ver que era para que eles dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, sobre toda a terra
e sobre todo o réptil que se movem sobre a terra. E no versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, é inconfundível. Quando nós olhamos num ser humano que foi criado por Deus, né? A criatura, a obra-prima de Deus, nós olhamos para a própria imagem do nosso Senhor. A nossa finalidade sobre a nossa responsabilidade de dominar, de governar essa terra, ela vai mostrar que a criação do Senhor ela não é aleatória, mas existe uma finalidade que também mostra a grandeza de Deus. Deus, ele cria tudo para uma finalidade. Sobre a pergunta aqui, é inconfundível? Sim, é inconfundível. Quando nós olhamos para a criatura que Deus criou, nós vemos a imagem do próprio Deus naquilo que foi criado. Muito bem, pastor Silvério. Nós vemos que a questão da unidade racial do ser humano. Nós temos a certeza que o racismo também é antibíblico? Pastor Paulo. Pastor Danilo, quando nós falamos de racismo, hoje é algo muito evidente dentro da nossa sociedade. E o racismo, ele tem muito a ver com o preconceito. Eles estão interligados em si. E também vale a pena lembrar, até o senhor falou sobre ser antibíblico, no Código Penal brasileiro, o racismo ele é um crime que ele é inafiançável e ele não prescreve. Ou seja, quem cometeu um ato racista pode ser condenado mesmo depois de anos de ter cometido um crime. Então, o racismo, a definição dele, para que a gente possa entrar na Bíblia e ver o cuidado que Deus tem com o seu povo e também em não haver distinção entre um e outro, a definição de racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Então, seja, eu quero que você abra comigo na Bíblia o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, a seguir, que diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Então, Tiago, aqui no livro de Tiago, está dizendo que havia ali uma certa rejeição com as pessoas que entravam na congregação, talvez um pouco melhor vestido que os outros, ou talvez com uma roupa um pouco mais simples, que não tinham anéis nos dedos. Então, ele vai dizer aqui que se a lei dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo, e eles faziam acepção de pessoas, então eles, como conhecedores da lei, estavam pecando. Então, Deus ensina, pastor Danilo, desde do Antigo Testamento, a ordem em Levíticos capítulo 5, do 9 ao 10, dizia que quando havia uma colheita, então, lá na lei de Levíticos, tinha que deixar o canto, né? Os irmãos sabem, está escrito assim: o canto do teu campo você não vai colher totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega, porque teria que deixar para os pobres e para o estrangeiro. Então Deus ele pensa, né, no estrangeiro, e sempre ensinou o povo de Israel a ser hospitaleiro com aquelas pessoas que eram de outras nacionalidades. Então o preconceito, baseado nos ensinos desde o Antigo Testamento. Eu vou virar a página agora para... Daí qualquer coisa, corta alguma coisa que o senhor achar que... Então, Então a primeira consideração é que Deus nos ensinou a amar os estrangeiros, as pessoas de outras nações. Ensinou o povo de Israel também.
Outra segunda consideração que eu preciso fazer é que João 3,16 vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama o mundo. Ele não amou uma nação e não amou outra. Ele ama o mundo inteiro. E Jesus, ele veio para quebrar as barreiras que haviam entre os homens. A lei separava, muitas culturas separavam uma das outras. Nós vamos ver que no período de Jesus, quando Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, ali tinha uma barreira. O judeu não falava com o samaritano. Então Jesus ele traz o evangelho, e muito bonito dizer, interessante também, que o evangelho ele quebra barreiras. Como o homem, ao passar do tempo, pela cultura, pela etnia, ele acabou se dividindo, Deus, ele através de Jesus nos dá um grande exemplo. Jesus sentava com o pecador, Jesus sentava com o pobre, Jesus caminhava ao lado deles. Então, é muito criticado por isso, mas Jesus conta a parábola até do bom samaritano, que vai mostrar quem fez o bem e quem foi o próximo. O próximo foi alguém que olhou para a necessidade e assim atendeu. Então, não cabe, olhando o exemplo do nosso Senhor Jesus, que para mim é o maior exemplo de alguém que rompeu barreiras, alguém que veio do céu, veio até esta terra, deixou o esplendor da glória para conviver com homens comuns, porém nos deixou um rico exemplo. Então não tem como eu ser cristão e fazer acepção de pessoas, seja ela por credo, seja ela por etnia, seja por qualquer tipo de comportamento. Nós temos que olhar o próximo e amar ele, como diz Jesus, como eu amo a mim mesmo. Muito bem, pastor Paulo. Nós vemos a questão da unidade psicológica do ser humano. Independente da raça, idiomas, dialetos, todos os seres humanos têm o mesmo sentimento? Pastor Silvério. Pastor Danilo, algo muito importante a ser frisado é que todo ser humano ele já nasce com um trauma, né? Nós nascemos com um trauma que é o pecado original que Adão vai cometer lá no Jardim do Éden. Então esse trauma que vai abrir as portas para tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de inclinações da carne, né? Coisas que mexem com a nossa mente, que mexem com o coração, que mexem com os sentimentos do ser humano. Então, todos os seres humanos, eles estão debaixo desse jugo pesado, né? Então, sobre a pergunta que é feita sobre essa unidade de sentimentos, sim, todos estão debaixo dessa unidade de sentimentos, todos estão à mercê dessas inclinações da carne, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele vem ali no capítulo 5 de Gálatas, ele vem falando acerca das inclinações da carne, e ele vai dar o antídoto para isso, que são as inclinações do Espírito, que vai fazer com que o ser humano consiga vencer esse sentimento maligno. Eu sempre uso o exemplo na nossa congregação que é mais fácil descer do que subir. Então, as inclinações da carne, elas são muito fortes e poderosas, não podem ser negligenciadas e só podem ser combatidas com as inclinações do Espírito, com os frutos do Espírito, a bondade, a longanimidade, o amor, o gozo, a mansidão e entre outros. Uma coisa muito importante também para nós comentarmos aqui nesse momento é que o ser humano, dentro da sua complexidade, da sua mente, dentro de cada espaço que ele vive, espaço cultural, isso vai influenciar muito para que esses sentimentos eles possam ser desenvolvidos positivamente ou negativamente. Essa é a importância da escola dominical, é por isso que é feito esses projetos, é por isso que é muito importante os pais investirem nos seus filhos, né, para que, levando eles para a escola, para que possa ser despertado essas características, essa bondade, para que possa ser despertado esses sentimentos bons na criança e ela venha crescer debaixo de uma orientação positiva, né? Haja vista que o mundo ele caminha em passos largos, há muitas conspirações do próprio Satanás
para que as famílias sejam destruídas. E cabe aos pais, cabe aos professores, cabe aos pastores, os obreiros, todos se unam para que nossos filhos, para que a nossa família, ela possa trabalhar de forma que esses sentimentos, eles possam ser conduzidos para o bem e não para o mal. Então, todos nós estamos debaixo, sim, de um jugo, estamos debaixo, temos um único sentimento, mas ele pode ser inclinado para o bem ou para o mal. Muito bem, nós vemos que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Consequentemente, somos todos irmãos. Terminamos esse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como título a unidade linguística e original da humanidade. Aonde aconteceu esta mudança? Pastor Paulo. Esse é um assunto interessante, pastor Danilo, e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós devemos prestar muita atenção em um detalhe. A revista traz para nós a informação de que Adão e Eva receberam de Deus esse dom, que é o dom de falar. Receberam uma língua que eles entendiam Deus e eles se entendiam. Até Noé, até o dilúvio, eles falavam uma só língua. Não existia distinção, né, nessa questão do idioma. Ainda não conseguimos, a lição traz, mas ainda não há um consenso de que língua era esta. Porém, depois, aproximadamente uns 300 anos de que Noé e sua geração ali começaram, a partir daí, ainda falavam até a Torre de Babel. Eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 11, versículo 1. A seguir, acompanhe comigo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e vamos queimá-los. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus. Então, até aqui, eles tinham uma unidade linguística, falavam apenas um idioma. Porém, nesse momento, o homem estava desagradando a Deus, porque a ordem divina era para que eles povoassem a terra e não edificassem em um só lugar e ali ambos ficassem. Então, a partir dessa desobediência à palavra de Deus, mais uma vez, Deus tem que intervir, porque Deus tem um plano. Como disse o nosso pastor Silvério, era para que o homem dominasse a terra, povoasse e cuidasse dela. Porém, o homem, com seu próprio projeto, disse: não, vamos edificar aqui, fazer uma fortaleza, vamos erguê-la, para que nós não tenhamos que nos afastar. Mas, porém, nós temos que sempre pensar conosco. Por mais que nós tenhamos plano, o que deve permanecer é o plano divino. Então, a partir desse momento, Deus, ele vai no versículo 6, no versículo 5. Então desceu o Senhor, de Gênesis capítulo 11, acompanhe comigo a leitura, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus, vendo que esse projeto não era um projeto que fazia parte do plano divino, Deus disse: povoai a terra. Porém, eles estavam desobedecendo. Deus, então, vendo isso, desce ali, confunde as línguas ali, reparte as línguas e um não entende o outro. Então, por isso daí vem o nome Babel, que significa confusão. Então, eu quero fazer três considerações aqui bem rápido. Primeiro, que Deus sempre pensou na unidade. Deus nunca quis divisão. E então não vem de Deus esse plano de dividir as línguas. Porém, o homem, mais uma vez, peca lá no Éden. Há um afastamento de Deus e agora o homem desobedecendo, há
afastamento entre os próprios homens através da questão linguística. Porém, Deus também é um Deus comunicável, é um Deus que conversa, um Deus que fala, é um dos atributos divinos, e até por isso que é maravilhoso nós sabermos que existe um Deus que fala, um Deus que a linguagem, o dom da fala veio de Deus. Então todos os idiomas que nós vemos hoje também é um plano divino. E deu 3, essa ferramenta que Deus deu para o homem, que é a comunicação, ela deve ser usada, como nós vemos aqui, para algo útil. Porém, o homem naquele tempo usou isso contra um plano de Deus, né? Então, nós temos que sempre pensar, tudo que Deus nos dá como ferramenta, como foi aqui a fala, para a honra e para a glória de Deus. Muito bem, pastor Paulo. Essa confusão linguística em Babel, por que eles queriam tanto este projeto? Pastor Silvério. Pastor Danilo, então, olhando aqui as escrituras, nós vamos entender algumas coisas, né? Foi lido aqui pelo pastor Paulo, mas eu quero ler novamente aqui o versículo 4 para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que o texto diz. Primeiro, ele vai dizer aqui, versículo 4, Eia, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Primeiro ponto, eles queriam que essa torre tocasse o céu. Segundo ponto, façamos um nome. Então eles queriam construir um nome. E o terceiro ponto, existia uma finalidade para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então eles queriam uma torre que tocasse ao céu, queriam construir um nome, e dentro dessa realidade, para que ninguém os obrigasse a ser espalhado pela terra. E quem era esse ninguém? Então era uma rebelião contra o próprio Deus. Eles estavam querendo construir uma torre que subisse até o céu, eles queriam construir um nome, e a partir disso, eles teriam tanta força que ninguém mais poderia os arrancar dali, né? Ou até poderia passar pela mente deles um novo dilúvio, escapar de uma nova catástrofe universal. A grande verdade é que eles estavam se voltando contra o Criador. Havia um desejo maligno, havia um sentimento maligno no coração deles. Engana-se o homem quando acredita que pode contender contra o seu Criador, né? Deus ele não vê como os homens vê, ele vê a intenção do coração. Então era um povo mal intencionado, era um povo que projetava rebelião, mas partindo aqui desse ponto aqui, só abrir um parênteses aqui para algo positivo que eu acho lindo nesse texto, é a força da unidade. Porque aqui o próprio Deus vai falar, vai descer para ver a construção deles e vai falar que se eles continuassem naquela mesma unidade, nada mais poderia resistir a eles. Então é por isso que o diabo trabalha tanto, trazendo divisão dentro da igreja, trazendo divisão no meio do ministério. Às vezes não há uma concordância entre a liderança, entre os irmãos. Por quê? Porque daí o projeto para. Então há uma importância de nós seguirmos unidos, ajustados, o apóstolo Paulo vai fazer. Cada membro no seu devido lugar, cumprindo as suas respectivas funções e obrigações, para que a obra ela vá crescer e venha a ser abençoada nessa terra. Fechando parênteses, voltando aqui para a realidade, então eram corações malignos, homens que queriam contender contra o próprio Criador. E coitado daquele que vai contender contra o seu próprio Criador. Não se engane o homem, a Bíblia vai dizer, tudo aquilo que ele plantar, ele vai ceifar. Então eles plantaram aqui uma rebelião e colheram algo negativo, porque eles tiveram que ser, o projeto parou, não foi adiante e foram espalhados pela terra, né? Muito bem, pastor Silvério. A questão dos indícios da linguagem primitiva, temos alguns elos para podermos entendermos melhor? Pastor Paulo. Esse é um assunto, pastor Danilo, um pouco extenso, né? Fazendo uma pesquisa um pouco mais a fundo, nós vamos ver que todas as línguas, elas partiram do mesmo princípio.
Não tem como eu separá-los. Até então, Deus deu a capacidade do homem de falar e também de aprender novas línguas. Com a capacidade que Deus deu de falar, Ele deu a capacidade de interpretar, tanto é que tem pessoas que conseguem aprender até mais de 6, até 10 línguas ao mesmo tempo. Hoje, originalmente, nós temos entre dialetos e idiomas oficiais, vamos dizer assim, perto de 7.000. Então, desde Babel, onde Deus ali confundiu, as ramificações vieram crescendo e hoje nós estamos nesse número que eu acabei de dizer. Mas eu quero falar algo aqui curioso, que é da língua portuguesa, o qual nós falamos aqui no Brasil, e ela veio do latim. O latim que por volta do século 7 a.C., na região do Lácio, onde Roma foi fundada, então ela começou a se expandir junto com o Império Romano, uma língua, um idioma que é usado até hoje pelo Vaticano. Então do latim nasceu o italiano, o francês, o espanhol, o catalão, o galego, o português, provençal e o romeno. Então é uma língua que todas as línguas modernas, vale a pena lembrar, todas as línguas hoje modernas, na atualidade, elas têm uma pincelada e têm palavras e a influência do latim, um exemplo bem claro para nós entendermos hoje. Muito bem, pastor Paulo. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que tem como título: Em Cristo todos somos um. O pecado universal de Adão. Somos da geração adâmica. Herdamos estas consequências do pecado? Pastor Silvério. Pastor Danilo, sim, somos da geração adâmica e sofremos fortemente a influência daquele pecado, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo de número 23, ele vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele vem sendo muito enfático aqui ao dizer que todos pecaram. Alguém pode dizer, mas como pode uma criança pequena, inocente, acabou de nascer, pecar? Não é que ela necessariamente pecou, ela está debaixo dessa influência do pecado. Então todos nós sofremos essa influência, foi falado já agora há pouco aqui acerca dessa realidade e não podemos negligenciar isso. Aquilo que aconteceu lá, ela arrasta multidões para o inferno. Por quê? Porque não há uma clara visão do ambiente que nós vivemos. Uma pessoa nascer debaixo de um jugo tão forte e tão pesado como esse. É por isso que Jesus Cristo ele vem para poder abrir os olhos, descortinar esse cenário onde muitas pessoas estão muitas vezes vivendo debaixo de jugos, vivendo uma vida debaixo de muitas maldições e às vezes não sabe por quê. Porque ela nasceu debaixo do pecado, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu não faço nada mal para ninguém. Mas eu não entendo por que as coisas não dão certo, é porque ela está debaixo do jugo do pecado. Independente se ela faça alguma coisa ou não, ela está debaixo desse jugo do pecado. E continuando a leitura aqui, vai dizendo assim que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que muitas vezes nós ouvimos, as pessoas falando, quando a pessoa não aceitou a Jesus, ela fala assim, eu tenho até uma experiência às vezes de amigos que falam assim, mas Deus ele não abandona nenhum filho seu. Mas há uma diferença entre criatura e filho. Nós só somos filho a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, então nós somos filho por adoção. Glória a Deus. Somos adotados, somos filhos por adoção. A partir desse momento, sim, eu creio que o Senhor ele nos purifica gratuitamente pela nossa fé, pelo fato de aceitar a Cristo. Ele nos justifica
e a redenção que há no seu sangue nos purifica de todo o pecado. Né? Então, deixando aqui a resposta um pouco mais clara, sim, somos fortemente influenciados pelo pecado de Adão, que só pode ser quebrado através do sangue de Jesus Cristo. Muito bem, pastor Silvério. A questão das consequências universais do pecado de Adão. Ninguém pode escapar destas consequências. Pastor Paulo. Seguindo a linha de raciocínio do pastor Silvério, nós vemos que, como é algo que vem desde o início, o pecado ele não está na terra, ele está dentro do homem. Então, automaticamente, porque se o pecado estivesse apenas sobre a terra, quando Deus destruiu tudo ali na geração de Noé, estava tudo tranquilo, toda a terra foi devastada pelas águas. Porém, nós sabemos que o pecado ele vem dentro do homem, através da herança, como disse o pastor, adâmica. Então, e a Bíblia vai dizer, eu quero que você leia comigo, Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim, que há um salário para o pecado. A Bíblia também diz que, Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também diz, Romanos 6, capítulo 23, se você quiser acompanhar comigo essa leitura, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ainda que haja uma sentença para o pecado original, pecado premeditado e o pecado, muitas vezes, como nós sabemos que, às vezes, sem querer pecar, nós pecamos, que é o pecado não premeditado, que é o pecado quando nós erramos o alvo. O salário do pecado em si, ele é a morte. Mas tem uma solução para isso, porque a Bíblia vai dizer que o dom gratuito que Deus dá para nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós sabemos que tem como hoje, através de Cristo Jesus, nós não sofrermos todas as consequências do pecado, porque a consequência pior é a morte da alma, né? Não é a morte do corpo físico, ao qual todos nós estamos limitados e vamos enfrentar. O que nós temos que pensar sempre é a morte da alma. Para onde é que vai a nossa alma? Se existe vida eterna e Cristo é quem traz, como disse o nosso pastor, essa vida eterna com o Senhor, nós devemos aceitá-lo. Porém, eu quero só frisar em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que nós temos que ter em mente hoje? Nós não queremos a ira de Deus sobre nós, sobre o pecado, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões, desde que a Bíblia também vai dizer que nós temos que nos arrepender, para que nós venhamos gozar dessa grandiosidade que Deus nos dá, que é o perdão dos pecados, a purificação da alma, e sendo assim também, com isso, garantir a vida eterna, nós temos que confessar os nossos pecados. Então, se hoje, ao acompanhar essa lição, dentro do seu coração, o Espírito Santo falar com você, tem algo que precisa ser confessado, dobre os teus joelhos ao Senhor, dobre e confesse para Deus, exponha perante Ele, eu tenho por certo que o Espírito Santo vai te convencer desse pecado e Deus vai te perdoar. Saiba que não há pecado que Deus não possa perdoar. Se houver um coração arrependido, se houver um coração que não quer mais viver nessa prática, Deus está pronto a te ajudar, está pronto a te perdoar. Muito bem, pastor Paulo. Em Cristo, fomos restaurados como família e também como irmãos. Pastor Silvério. Glória a Deus. Esse é um dos tópicos mais maravilhosos, aqui dessa lição. Sim, pastor, até gostaria de deixar um texto aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 26, ele vai dizer assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós
sois um em Cristo, ou seja, uma grande família. Para que traga mais compreensão para os nossos queridos professores, então é necessário compreender que essa questão sobre ser filho, né? Nós temos ali Adão sendo filho por criação, nós temos Abrão sendo filho por eleição, nós temos Cristo sendo filho por geração, e nós vamos ter agora os gentios, ou a igreja, sendo filhos por adoção, né? Então, o primeiro Adão, ele agora, após ele, vem Abrão, e o projeto de Deus era que Abrão, através da sua descendência, pudesse influenciar todo mundo, a todos serem filhos de Deus, né? O povo de Israel vai fracassar quando eles vão rejeitar a Cristo. Agora vem o segundo Adão, que é Cristo. E agora Cristo, ele suspende o povo de Israel por um breve período de tempo, e agora ele abre a oportunidade para os gentios, que é a igreja. E nessa realidade, a igreja, então, nós somos enxertados, nós somos adotados, é a mesma coisa. Primeiro Adão, agora ele é levantado Abrão para poder influenciar o mundo, eles fracassam. Agora Cristo, que é o segundo Adão, ele levanta agora a igreja para influenciar o mundo. É por isso, foi falado agora há pouco do pecado, é por isso que é necessário que todo aquele que aceite a Cristo, ele tenha que nascer de novo. Porque uma vez que ele nasce sobre o pecado, agora para que ele possa ser um instrumento de Deus, ele tem que nascer de novo agora fora do pecado. E isso é nascer em Cristo. E todo aquele que é nascido de Cristo se torna filho de Deus. Então todos nós sim somos restaurados em Cristo, somos irmãos, somos uma grande família para a glória de Deus. Muito bem, pastor Silvério. Chegamos ao término da nossa lição. Acompanhe a conclusão comigo na tela. Nessa lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos vivemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos em Jesus Cristo. Nossa comunhão uns para com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formado um só corpo. Aleluia. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Silvério. Primeiramente, pastor Danilo, queremos agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder fazer parte da equipe, poder compartilhar um pouco de conhecimento com os nossos irmãos, sabendo que existem muitos homens de Deus com muito mais conhecimento até mesmo do que nós, mas mesmo assim Deus nos aprove a estar aqui compartilhando um pouco dos conhecimentos. Quero também agradecer ao nosso pastor Polínio, nosso pastor presidente aqui do campo, meu pastor setorial, pastor Arthur Duarte, que Deus abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Pastor Danilo, nosso superintendente aqui do campo, né? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te dê força e graça para sustentar, né? É uma missão muito árdua, mas eu creio que Deus vai dar vitória. E também nosso querido companheiro, pastor Paulo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos, Deus te abençoe. Quero agradecer ao Gilson também, que é responsável aqui por toda essa parte de mídia. Que Deus abençoe toda a equipe, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Considerações finais, pastor Paulo. Amém, pastor Danilo. Também quero agradecer ao nosso querido Senhor Deus. Sem Ele, nada podemos fazer, né? Ele está em tudo e tudo é para a honra e glória do Senhor. Esse momento aqui, podemos falar da palavra dele. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente por acreditar nesse projeto, pois nós sabemos que com apoio, tudo dá certo e tudo é abençoado, né? Nosso pastor presidente José Polini, que Deus abençoe. Também meu querido pastor setorial, pastor Evandro, que Deus abençoe sua vida. Pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical Danilo, que Deus abençoe. Continue lhe dando força, graça e conhecimento para que esse trabalho continue abençoando muitas vidas, viu? Também, querido pastor Silvério, que Deus abençoe sua vida. Pastor, continue te usando poderosamente por onde o Senhor passar.
E a você também, querido professor, que nos acompanhou até aqui, continue firme nesta missão de dar aula, de ensinar e fazer discípulos. Sabemos que é uma missão difícil, porém você tem o auxílio de Deus. Que o Espírito Santo te ilumine e que você possa influenciar muitas e muitas vidas. Muito bem. Queremos agradecer ao pastor, a Deus, primeiramente, por a oportunidade de estarmos aqui. Também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini. Também ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Enéas, e nosso segundo vice-presidente, pastor Arthur Duarte, o nosso pastor presidente em exercício. Queremos agradecer também a todos os setoriais pelo apoio, pela dedicação e também todas as cidades satélites. E convidamos a todos para a nossa próxima aula, que é a lição de número 6, que tem como tema a sexualidade humana. Esperamos todos e fiquem todos na paz do Senhor.